Revisão da vida toda, aí tudo mudou. Lógico, agora nós temos dois embargos nas ADIs, né? Do IEPREV e da CNTM. Que, aliás, vamos agradecer ao doutor Miguel Torres, lá da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Metalúrgica, que entrou com os embargos em prol dos aposentados e dos futuros aposentados, dos trabalhadores atuais que vão se aposentar no futuro, né? Porque quando eles deram entrar nas ADI, já era para poder acabar com o fator previdenciário. Foi essa a intenção da CNTM em 1999, que é nada a ver com a reforma agora de 2019. Em 1999, 24 anos atrás. Essas foram as ADIs que o senhor Barroso trouxe para enfiar aí antes do julgamento dos embargos do INSS, a desqualificar o tema 1102. Que aí, misteriosamente, todos os ministros votaram pela constitucionalidade do artigo 3º, e aí acabou dando no que deu. Desqualificou aí o tema 1102. Resumindo aqui, tem muita gente com muita dúvida sobre os embargos, então eu vou trazer aqui uma live que o doutor Aite fez lá na ABL, e está lá à disposição de vocês a live completa. Então, vou trazer aqui alguns pedaços mais importantes dessa live para vocês se esclarecerem e tirarem as dúvidas, tá bom? Então, preste bastante atenção. Vou tentar fazer ela menor possível que der, para não ficar muito grande. Assistam aí, eu volto com vocês no final. Bom, vamos lá. Hoje uma live um pouco mais didática. Vou trazer vários pontos aqui, depois de alguns dias de aflição dos aposentados sobre a entrada dos embargos, né? Não só aqui pelo IEPREV, né? Nós da ABL Advogados, como também por uma das partes requerentes, né? E, posteriormente, eles entraram com os embargos. Então, o agradecimento aqui é geral, né? Não só dos aposentados, como nós aqui também, amigos da Corte, agradecemos publicamente a CNTM por ter opostos os seus embargos. Aproveito aqui para agradecer também ao Medeiros, também se esforçou junto ao presidente da CNTM para que entrassem com os embargos. E os pontos da CNTM. A primeira parte da pauta será esse, os embargos de declaração. O segundo ponto será o despacho que teve ontem do ministro relator Nunes Marques nos embargos de declaração. Para esses embargos das ADIs serem pautados, o que pode acontecer, se vai ser no virtual, se vai ser no presencial. Então, esses serão os pontos, tá bem? Então, vamos lá. Os embargos do IEPREV, né? Quais foram aqui os principais pontos? Destaquei aqui o que eu vou trazer para vocês. Primeiro ponto, por que nós, amigos da Corte, amigos curi, protocolamos os embargos, né? Muito se fala que amigo da Corte não tem legitimidade para os embargos, para protocolar os embargos. O STF entende que, embora não seja parte legitimada para ingressar com os embargos, o relator, ao receber os embargos dos amigos da Corte, pode apresentar o teor dos embargos para o plenário, né? Então, acaba não recepcionando os embargos para serem julgados os nossos embargos, mas sim trazer toda a fundamentação que nós trouxemos. Quais foram os principais pontos que nós trouxemos? O primeiro, e de suma importância, que é a modulação prospectiva, né? O que é isto? Que a decisão lá do dia 21 de março, que colocou fim à revisão da vida toda, que ela tenha colocado fim para quem ainda não entrou com o processo. Então, a modulação com efeitos prospectivos é quem entrou com a ação até o dia 21 de março tem direito à revisão da vida toda. Quem não entrou não terá direito. Pontos importantes que eu quero trazer para vocês. Eu não acredito não ter presenciado nenhum canal falando desse ponto, mas
até mesmo não vi se os meus sócios já falaram desses pontos, mas é com relação a uma eventual modulação negativa, né? O que seria uma modulação negativa? Que fulmine com todas as ações, inclusive com as que foram dadas entrada até o dia 21 de março. No nosso entendimento, tem que se ter 2/3 dos ministros votando por essa modulação ruim, que é a modulação retroativa. 2/3 correspondem a 8 votos. Então, aqui no julgamento dos embargos de declaração, 2/3, 8 votos, teriam que modular com os efeitos retroativos, né? Para que nenhuma pessoa com direito à revisão da vida toda. Se não alcançado esses 2/3, esses 8 votos por esta modulação ruim, né? Por essa modulação retroativa, qualquer outro número inferior a este, que sejam 7 votos, por exemplo, se tenha 7 votos falando pela modulação retroativa, né? E 4 votos pela modulação prospectiva, prevalecerá a modulação prospectiva, porque não se atingiu os 2/3. Isso está previsto na lei das ADIs, é o artigo 27 da lei das ADIs. Esse é um ponto assim de extrema relevância nesses embargos. Nós buscamos construir isto nos nossos embargos, demonstrar que para a modulação retroativa, para matar todas as ações, para ninguém ter direito, no julgamento dos embargos de declaração, tem que se ter 2/3 dos votos, 8 votos. Artigo 27 da lei das ADIs. Por qual razão isso? É uma reversão de jurisprudência, de posicionamento do STF, tem ali também no regimento interno do STF, o artigo 103, onde se traz, acabe com o direito de todos os aposentados. Se não alcançado esses 8 votos para a modulação retroativa, temos aí a modulação prospectiva. Quem entrou com a ação teria direito à revisão da vida toda. Esta foi a nossa construção nos nossos embargos de declaração. Para mim, aqui, assim, é meio que um tendão de Aquiles esse ponto. Porque qualquer voto nesse momento é relevante, de extrema relevância. Então, acredito que só com essa informação já tenha aqui acalmado um pouco os corações. O próximo ponto que trouxemos nos nossos embargos foi o que determinou aquele julgamento terrível do dia 21 de março, lá das ADIs, né? O impacto econômico. Então, nos nossos embargos, nós trouxemos o parecer econômico. Então, esse parecer econômico demonstrou que o impacto econômico será de 1,5 bilhões a 3,1 bilhões no cenário, nas simulações que os economistas fizeram. O cenário mais provável é que o custo seja de 3,1 bilhões para as 102 mil ações que estão em andamento. De onde se tirou esse número de 102 mil ações? Do próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, lá que se tem essas informações de quantas ações de revisão da vida toda temos em curso. Nesse parecer econômico, ele foi tão correto, a elaboração dele, tão transparente, os números ali que eles trouxeram, que eles até mesmo aumentaram o número de ações, né? Como lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, a denominação revisão da vida toda não significa que somente quem tem ação de revisão da vida toda esteja com esse nome, pode ter outros nomes denominando a ação, como, por exemplo, revisão do artigo 29, revisão de RMI, e por aí vai. Os economistas aumentaram para 170 mil ações em andamento. E ali eles foram simulando todos os cenários possíveis de custo e chegaram a um impacto entre 1,5 a 3,1 bilhões que custará esta revisão para o governo. Por fim, nos nossos embargos, os nossos pedidos, né?
Pedimos para que a PGR, Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, seja intimado. Na lei das ADIs, diz que o PGR ele tem que ser intimado para dar o seu parecer, e aqui, no caso, nós queremos o parecer dele sobre a modulação com os efeitos prospectivos. Por que entendemos importante a PGR se manifestar através desse parecer? Porque a PGR, quando se manifestou lá no tema 1102, revisão da vida toda, foi muito claro o posicionamento dela a favor da revisão da vida. O próximo pedido nosso é que se intime a DPU, a Defensoria Pública da União. Por qual razão? Ali a gente fala do custos vulnerabilis, essa expressão aqui em latim, que nada mais é do que o guardião dos vulneráveis. A Defensoria Pública da União, ela nada mais é do que uma defensora dos hipossuficientes, dos vulneráveis. Aqui, no caso, que estamos falando, dos aposentados. O próximo pedido nosso foi que seja intimado o CNJ, para que apresente oficialmente no processo quantas ações de revisão da vida toda se tem em andamento. Para que, na nossa petição, nós apresentamos, da petição da CNTM, também foi apresentado que se tem ali aproximadamente 103 mil ações em curso até o dia 21 de março de 2024. Por que pedimos para que o CNJ? Para que traga essa informação vinda do próprio CNJ ali para dentro do processo, Se por um acaso eles duvidam do que nós estamos ali colocando no processo, que é uma resposta do CNJ, Nós fizemos esse requerimento no CNJ, temos a resposta, anexamos essa resposta nos nossos embargos, mas agora a gente está sendo redundante. Então, intime-se lá o CNJ para ver quantas ações em andamento se tem. Pedimos também que o economista do presidente do STF, do presidente Luiz Roberto Barroso, o seu economista, o Guilherme Rezende, também seja intimado e apresente um parecer econômico. Então, esses foram os pedidos do IEPREV, nossos. Já os embargos da CNTM, eles focaram em 2 pontos. Modulação prospectiva igual à nossa modulação e o parecer econômico, para demonstrar que foram superestimados os números apresentados pelo INSS. Tivemos o despacho nas ADIs, o despacho do relator Nunes Marques. Foi muito rápido, esse despacho. Temos ali 2 despachos, onde ele informa que o IEPREV e a CNTM embargaram. São 2 despachos. Por que 2 despachos? Nós temos 2 ADIs, elas são conexas, Elas foram juntadas. Na minha visão, poderia-se ter ali apenas um despacho, mas, enfim, foram 2 despachos. Um despacho para a ADI 2110, onde nós fomos habilitados, IEPREV, e um despacho na ADI 2111, onde a CNTM é uma das requerentes. Em ambos, o que o ministro relator traz? Que houve a oposição dos embargos, diante da decisão contrária que se teve lá no dia 21 de março, e que, por conta disso, o próximo ato agora é a intimação da parte embargada, para que ela apresente contra-razões. Quem que é a parte embargada? Quem que está ali na capa das ADIs, como outra parte, No caso aqui agora, embargada. Congresso Nacional e Presidência da República. Via de regra, quem é que responde no processo por eles? A AGU, a Advocacia Geral, virá por eles. Qual é o prazo? Vai para frente, então. Qual é o prazo para a resposta da parte embargada? Prazo de 5 dias. Quando que se encerra esse prazo? Então, ontem nós tivemos o despacho, esse despacho foi publicado hoje, dia 5 de junho. Começa a contar o prazo amanhã. Termina o prazo no dia 12 de junho, para as contrarrazões da parte embargada. Nós trouxemos razões nas nossas peças, nos nossos embargos, e agora a parte embargada vai trazer contrarrazões, vão contrapor o que nós ali trouxemos nos nossos embargos. Eles podem trazer pontos ali para tumultuar processo,
que é o mais provável, como podem silenciar. O mais comum é contra-razoarem, e aí, após o protocolo das contra-razões, ou até mesmo se eles não protocolarem as contra-razões, o relator, e aqui já vou entrando na terceira parte da nossa live, o relator, o que ele pode? Um ponto importante, gente. Vocês lembram, lá no dia 21 de março, dia do julgamento das ADIs, vocês lembram que até os 45 do segundo tempo, quando os 11 ministros tinham votado, o placar estava 6-5, né? Que placar era esse de 6-5, né? Todos os 11 entendendo, né, que era constitucional, né, a lei e os artigos, mas 6 deles entendendo que o artigo 3º, que é a revisão da vida toda, né, um grande fundamento para a revisão da vida toda, ele tem a aplicação obrigatória, né? Então, o artigo 3º da Lei 9876 de 99, que é a regra de transição, que manda utilizar apenas as contribuições de 1994 para cá, no cálculo das aposentadorias. Que esse artigo 3º tem aplicação obrigatória, não podendo, portanto, os aposentados optarem por uma regra melhor. No caso, seria a regra permanente. Então, 6 ministros tinham votado pela cogência. E ali já estava terrível para a gente. De repente, o ministro Nunes Marques, no apagar das luzes, fala, olha, como a maioria já foi firmada aqui, a minha opinião era para que isso não fosse votado aqui nas ADIs, porque não tem esse pedido aqui nas ADIs, mas como a maioria já formou convencimento pela cogência, eu vou aderir aqui agora, então, ao que a maioria decidiu e também voto pela cogência. Então, 6-5 passou a ser 7-4. Nesse momento, no calor das emoções, todos nós ficamos revoltados. Né? Pô, como é que o ministro Nunes Marques agora, após eles terem colocado a faca na barriga da gente, ele torce, né? Como é que ele faz isso, né? Ele tinha votado pela não cogência, né? Depois, com o passar do tempo, e isso a gente foi silenciando aqui, também a gente não trouxe muito isso aqui, até por uma estratégia, nós pudemos perceber que o ministro Nunes Marques, ao seguir o que a maioria, olha só que importante essa informação que eu vou passar para vocês. Ao decidir pela cogência, ele manteve as ADIs na sua relatoria. Se ele não tivesse seguido a maioria e ele se restasse ali vencido, né, um perdedor, né, deu um voto em que a maioria não seguiu, se ele tivesse se mantido dos lados dos vencidos, dos perdedores ali, a relatoria teria mudado. A relatoria teria ido para quem propôs a cogência. E, no caso, foi o ministro Zanin. Então, se o Nunes Marques se mantivesse ali dentre os 5, a relatoria das ADIs agora estaria com o ministro Zanin. Então, o fato de ter mantido a relatoria do Nunes Marques, ao nosso ver, é um ótimo sinal para os aposentados. Muito mais acessível para um despacho, muito mais acessível para convencê-lo que não há esse impacto que todos estão dizendo, que a parte contrária está dizendo, que não há 3 milhões de ações em andamento, que o custo não será de 480 bilhões, não será de 540 bilhões, muito mais fácil de não matar de plano os nossos embargos do IEPREV. Tanto é que não matou de plano. Essa parte assim de ontem foi fundamental, a parte de ontem, onde ele despacha os nossos embargos, mandando intimar a parte embargada para contrarrazoar. Sinal de que os nossos embargos foram aceitos e que as razões dos nossos embargos serão ali apresentadas a todos os ministros. Veja, então, a importância do ministro Nunes Marques ter mudado de lado lá no 7-4, sair de 6-5 para 7-4. A relatoria se manteve com ele, não foi para o Zanin. Se o Nunes Marques tivesse se mantido como vencido, a relatoria mudaria para o Zanin, e aí muita coisa ruim aqui no processo para os aposentados poderia acontecer, e não está acontecendo. Então, essa informação aqui é importante demais, tá? Agora, para a terceira e última parte
da nossa live. Após o prazo para a parte embargada contra-razoar, o ministro relator, Nunes Marques, o que ele poderá fazer? Ele pode dar alguma decisão monocrática no processo. Seria essa decisão monocrática? Ele não pode, gente, modular sozinho, tá? Esquece isso. Decisão monocrática, ele pode atender a um dos nossos pedidos, por exemplo, intimar PGR, intimar CNJ, intimar a DPU, intimar o economista Guilherme Rezende, pode atender a todos os nossos pedidos, intimar a todos, pode atender um ou outro pedido nosso, pode atender nenhum dos nossos, mas então ele pode dar essa decisão monocrática, intimar uma dessas partes, o que, ao nosso ver, seria um momento interessante ao nosso favor, o processo a favor dos aposentados. Se ele não der essa decisão monocrática, né, desses exemplos que eu trouxe, ele vai pedir pauta para julgamento dos embargos de declaração. Né? Nesse pedido de pauta, ele pode pedir, inclusive, ao presidente do STF que o julgamento dos embargos seja no plenário presencial, que, ao meu ver, é muito melhor para que se tenha uma transparência ali no julgamento. Porque no plenário presencial, onde todos nós estamos ali presentes, acompanhando os debates, a gente sabe quais são os argumentos. No plenário virtual, se junta o voto do relator, no caso aqui do Nunes Marques, e aí os ministros ou o acompanham ou divergem. Se divergir, o ministro que foi o primeiro a divergir, junta ali o seu voto divergente. Aí os demais vão, na maioria das vezes, vão simplesmente acompanhando ao relator ou divergindo do relator. Para a gente, assim, é muito raso isso, né? A gente não tem ali o debate. Então, no nosso entendimento, é importante que seja o julgamento realizado em plenário. Mas se for para o virtual, como tem sido a maioria dos julgamentos dos embargos de declaração, nada impede que um dos ministros, durante o julgamento do plenário virtual, peça destaque. Aí sai do virtual, esse roteiro você já conhece, sai do virtual e vai lá para o presencial. Uma pergunta que me fizeram, pode ter pedido de vista? Sim, pode. Está tendo ali o julgamento dos embargos, está complexo o julgamento. Alguns ministros podem, sim, pedir vista para entender melhor o caso. Né? Lembrando que pedido de vista tem uma regra nova agora, que se pode ficar no máximo com 90 dias, né, com um processo com um ministro que pedir vista. Né? Não tem data ainda, né? Para o julgamento dos embargos, já recebi essa pergunta, né? Quando vai ser julgado? Não tem data, não dá para chutar uma data, as coisas estão caminhando rapidamente. Né? Ontem mesmo, como eu disse, já tivemos o despacho do ministro Nunes Marques. O prazo acabaria às 11h59 da noite, já teve o despacho. Acredito eu que o ministro relator já imaginava que nenhuma outra parte iria embargar. Eram esses os pontos principais que eu queria trazer para vocês hoje. Pessoal, doutor Aite, a gente deve muito agradecimento a ele pela bondade, pelo carinho com que ele trata todos os aposentados, né? No dia da minha live, vocês viram que ele, do nada, se ofereceu, estava assistindo a live, mandou uma mensagem para poder entrar, para esclarecer as dúvidas de todos nós que ficamos ali afoitos com a notícia da palavra improcedente no despacho do Cássio Nunes, né? Então, ele fez essa live para esclarecer melhor ainda a situação daqui para frente. Muito obrigado, doutor Aite, muito obrigado, doutor Badari, ao IEPREV, ao pessoal da BL, meus agradecimentos pessoais e todos os aposentados. Uma ótima quinta-feira para todos vocês. Não esqueçam que hoje, às 16h30, nós temos aí o doutor Tiago Queiroz. Então, se você tem alguma dúvida sobre previdência, sobre sua aposentadoria, seu benefício, prepara a pergunta para colocar no chat que o doutor Queiroz vai estar hoje novamente com a gente depois de mais de um mês que está de férias. Tá ok? Então, hoje, às 16h30, doutor Tiago Queiroz. E não se esqueça da manifestação dia 26/6 no MASP, às 16 horas, aqui em São Paulo, e dia 26/6, às 16 horas, no Rio de Janeiro, ainda com local para ser marcado. Mas as manifestações serão no mesmo dia, no mesmo horário, nos dois estados. Ok, pessoal? Então, um bom beijo para todos vocês, uma ótima quinta-feira e até o próximo vídeo. I wish I knew